O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de São João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados e comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentemos um instante. Hoje nós temos a graça de estarmos celebrando essa Santa Missa no 18º domingo do tempo comum. Também fechando o tríduo de Santo Inácio, com essa missa única, sendo celebrada e presidida por mim aqui na comunidade. O tríduo que foi tão bonito e bem participativo, né, com a presença do diácono Nilton, do diácono Everson, ontem o padre Rogério, e hoje aqui com o pároco presente. Todos os dias teve uma boa participação, e isso a gente fica muito contente, né? Saber que as pessoas estão valorizando mais a comunidade, valorizando mais o seu padroeiro, Santo Inácio de Loyola, que deu a vida por causa de Jesus Cristo e transformou a igreja com o seu gesto de amor e carinho. Hoje nós vemos na leitura de Isaías o que o Senhor Deus diz pela boca do profeta: Ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas, vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde comer, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite, sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa
que não pão desperdiçar os salários, senão com satisfação completa, ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem para o deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai o vosso ouvido e vinde a mim. Ouvis e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. É interessante essa leitura porque nós estamos no final do exílio da Babilônia. A questão é que já tem mais de 50 anos do exílio. Uma boa parte das pessoas que foram para o exílio já morreram. E Isaías tenta convencer, a maioria ali já são filhos daqueles que foram para o exílio para voltar para a sua terra natal. A questão é que a maioria não queria voltar para a sua terra natal porque já estavam fixados ali, instalados. Muitos já tinham terras, já tinham comércio e não queriam largar a sua vida lá para voltar para Jerusalém. E algo duvidoso, tanto é que uma pequena quantidade de pessoas volta. E quando eles voltam, eles não encontram ninguém aplaudindo, não. Eles encontram muitas dificuldades. As terras que eram dos pais deles já não tinha gente tinha se apossado da terra e tinha aquela dificuldade toda. Sofreram muito. Depois que eles vão perceber que Isaías profetiza para mais à frente, que é justamente a chegada do Messias. E essa fome e sede não se tratava apenas de fome e sede de pão e de alimento corporal, né, de bebida para o nosso corpo, mas a sede de Deus. Porque nessa época o povo já não estava assim, passando necessidade, passando fome, quando Isaías escreve essa leitura. E segue-se o São Paulo falando aos romanos e hoje a nós: quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem é que vai nos separar? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. É interessante porque Paulo coloca sofrimentos exteriores, externos a nós, que ele viveu na própria pele, inclusive a questão da espada, porque ele foi decapitado, ele morre por causa de Jesus. E tudo que ele fala que ele sentiu na própria pele. Quem vai nos separar? Tribulação, angústia. Angústia é um sentimento interno. Quem é aqui que já não sentiu angústia? Aquela vontade de chorar, mas o choro não sai, aquela falta de sentido. Tudo em volta sem sentido. As pessoas abandonam o seguidor de Cristo, passa fome, como Paulo passou, ficou nu, abandonado na cadeia, perigo de vida e até no fim morreu por causa de Jesus. E ele deixa claro: em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenha certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem as profundezas, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Jesus nosso Senhor. Jesus que se manifesta, que aparece, que se encarna e nos traz o amor de Deus de maneira plena. Revela um Pai amoroso, um Pai profundamente cheio de compaixão pelos seus filhos. Um Deus que quer nos salvar, não nos condenar. Um Deus que nos ama tanto que passou pela experiência que mais nos apavora, que mais nos deixa tristes e muitas vezes com falta de sentido, que é justamente a morte. Na Bíblia a gente não vai encontrar uma resposta clara para a morte, mas nós vamos encontrar um Deus que nos ama e que passa por essa experiência. A morte. Ele também morre. Ele desce na mansão dos mortos. Ele vai lá no fundo do nosso ser, lá onde não tem sentido dentro de nós. Vai nos resgatar. Isso é maravilhoso, muito, muito bonito. E nós vemos aqui hoje no Evangelho, né? Muitas pessoas se utilizam desse texto
para fazer show, algo fantástico, multiplicação de pães, né? Nós vemos que João Batista foi assassinado por causa de Jesus, porque anunciava, ele foi aquele que preparou o caminho do Senhor. E Jesus vai para um lugar deserto. É interessante que no Evangelho de Mateus quer deixar claro que Jesus é o novo Moisés. Moisés tira o povo lá, lógico, ajudado por Deus, em nome de Deus, do Egito, atravessa o mar e vai para o deserto, lugar de reflexão. O povo nessa época esperava por um novo Moisés. Mateus quer deixar claro para o povo que Jesus é esse novo Moisés. Jesus vai para um lugar deserto. Lá no deserto onde as pessoas só confiavam em Deus. Geralmente as pessoas ficam apavoradas quando perdem os seus bens materiais. Tem muitas pessoas que também abandonam Deus quando começa a subir na vida. Na Europa tem até igrejas, né, que viraram shoppings, porque o povo não ia mais na igreja, porque subiu de vida, melhorou. Então, sem povo, a igreja virou shopping. E isso é muito triste. Mas depois a pessoa vai percebendo no caminhar da existência que o dinheiro não é tudo, que existe algo lá dentro que nós precisamos. O dinheiro não compra a saúde, por exemplo, e nem a vida. A pessoa passa pela experiência da morte. E as pessoas acabam voltando para Deus. O deserto é um lugar de sentar, de pensar. Por que nós estamos aqui? Para quê? Para onde vamos? E esse Jesus veio nos trazer esse sentido. Quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Por quê? Porque ele trazia sentido para a existência. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. É interessante que a compaixão não é dó. Não é dó. A dó é você passar por alguém que está sofrendo e deixar a pessoa lá. Não tem problema nenhum. A pessoa morre lá. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Tem uma jovem aqui que está aqui na igreja para levar o irmão para a casa de São Padre Pio, né? É isso? Que trouxe lá do Sacomã. Faz tempo que você está atrás do seu irmão, tentando convencer o irmão a largar o vício. Morador de rua. O que você tem por seu irmão é compaixão, não é dó. Dó seria você ficar sentado na TV na frente da tua casa, cuidar do seu eu, não tenho vício, vai te dando. Dó é não ligar. Compaixão é sentir a dor do outro que sofre. É isso que Jesus fala, isso é compaixão. Quando se vai se aprofundar na palavra, nós vamos ver que é chegar às entranhas. É a dor da mãe por um filho que sofre. É a mãe ou o pai que dá a vida por aquele que sofre, que se desgasta para melhorar a vida do outro. Isso é compaixão. Jesus encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Esse é um fato que está acontecendo nesse exato momento. O jovem que está lá fora, porque a irmã insistindo, conseguiu convencê-lo que não vale a pena continuar na rua e que vale a pena se tratar. Sair dessa realidade doentia, triste, isso é muito bonito, é muito nobre. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões. Olha só a cabeça dos discípulos. Deixa que eles se virem. A jovem que aqui está aqui com o irmão e tantos outros, né, que nós trabalhamos com o ser humano, e não existe coisa melhor do que trabalhar com o ser humano. Quando a gente pensa assim, deixa que os se virem, que se dane para lá. Não é problema meu a vida do outro. Não é problema meu que o meu vizinho usa droga. Os meus filhos é que
obediente do bem. Agora a mãe vizinha não soube o que é direito, aí o filho caiu na droga, é muito fácil falar isso. Deixa que se virem. Essa é a proposta de Satanás, a divisão. O não entrar na vida do outro, não se preocupar com o outro. Satanás coloca em nossa cabeça, ele que também procura viver dentro de nós, nós sabemos disso. Deixa que o outro se vire, eu não tenho nada com isso. Despede as multidões, os discípulos são humanos, não são anjos. Como nós, cada um de nós somos discípulos de Jesus, nós recebemos o mesmo batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e muitas vezes também pensamos assim, deixa que se vire, não é culpa minha. E os discípulos falam para Jesus, despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida, que eles se virem para lá. Jesus, porém, lhes disse, eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Tem até uma música bonita que foi tirada desse pequeno trecho. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Dai-lhes vós mesmos de comer. É muito lindo. Se preocupem com eles. Vocês são discípulos meus. Jesus fala. Não mandam eles embora. Dai-lhes vós mesmos. Tenta mudar essa realidade. E os discípulos respondem, só temos 5 pães e 2 peixes. Se nós formos observar, não tem nada de extraordinário. E Jesus se utiliza dos bens da comunidade. Olhem só, ele pega algo que tem na comunidade. 5 pães e 2 peixes, que o povo tem, a comunidade tem. É símbolo. 5 mais 2, quanto que é? É 7. É totalidade. É partilha. Esse é o símbolo do número 7, o que significa, não é matemática, né? Vamos partilhar, que as pessoas não terão fome, não terão sede, se partilharmos. É isso que ele está ensinando, não tem nada de fantástico. Ele está ensinando a comunidade dos seus discípulos, a cada um de nós, a se preocupar com o outro que sofre, que não tem pão, que não tem dignidade, que não tem amor, que não tem abraço, que não tem carinho, que a sua autoestima está lá embaixo. Então ele fala, dai-lhes vós mesmos, vocês têm a missão, dai-lhes vós mesmos de comer. E pega o que a comunidade tem e fala, traz aqui, trazei-os aqui. Jesus manda as multidões sentarem na relva, na grama. Então ele pega os 5 pães e os 2 peixes, ergue os olhos para o céu e pronuncia a bênção. A bênção. Em seguida partiu o pão e os deu aos discípulos. E os discípulos os distribuíram às multidões. Se vocês observarem, isso acontecerá daqui a pouco. O sacerdote, em persona Christi, vai erguer o pão, prestar a bênção de ação de graças, partilhar, e depois esse pão consagrado, que é o corpo e o sangue de Cristo, será distribuído para cada um de vocês. É o que Jesus está falando. Esse alimento, que nesse exato momento que nós nos alimentamos da palavra, esta palavra que se transformará palpável na Eucaristia, deve nos fortalecer para nós anunciarmos o Evangelho pelo mundo. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Não se trata da comida, do almoço, que daqui a pouco chegará. E é quando a gente fala, para mim basta. Mais um pedaço de carne? Não, chega, não aguento mais. Ficar satisfeito no Evangelho é sentido total de vida. É ser feliz. É dormir bem. É saber amar. Nós estamos na missão. E esse satisfeito que o Evangelho fala, todos comeram e ficaram satisfeitos, é justamente amar profundamente o outro. É estar livre. É conseguir ver além do horizonte. E dos pedaços que sobraram,
Recolheram ainda 12 cestos de pães, que também é simbólico ao número 12. Lembremos, 12 tribos de Israel. Jesus escolhe 12 apóstolos. Isso significa que não deve faltar nada, não deve faltar pão, não deve faltar dignidade para ninguém. E segue o texto dizendo que e os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens. Os 5.000, esse número na Bíblia, significa Israel, o povo de Israel. Todo o povo de Israel. Quando se fala em 12 cestos cheios, se fala da nova comunidade que surge com Jesus. Então a humanidade inteira deve se preocupar uns com os outros, não somente o povo de Israel, que foi o primeiro povo que Deus se manifesta, que o Pai de Jesus se manifesta. Primeiro povo que aceita a palavra. 5.000 homens aí representados. E agora a novidade dos 12 cestos, dos 12 apóstolos que são enviados ao mundo inteiro para anunciar o Evangelho, a boa notícia de Jesus. Sem contar mulheres e crianças, que mulheres e crianças na época não era contada, que Jesus também vai mudar os paradigmas. Ele tem discípulas mulheres, ele vai estar sempre cercado de mulheres. Na sua ressurreição, ele aparece em primeiro lugar para as mulheres. As mulheres têm um pouco mais de Deus, que a gente não entende direito, mas nós nos santificamos bastante com as mulheres. Nós chegamos mais perto de Deus por causa das mulheres. Elas nos ensinam com mais carinho. A mulher tem um pouco de Deus bastante forte dentro de si própria. E até hoje é assim. Os homens, como Santo Inácio, quando a igreja fala, quando a igreja reconhece uma pessoa como Santo Inácio e santifica, o reconhece santo, canoniza, beatifica primeiro e depois entra no cano, Santo Inácio de Loyola, no estudo que os peritos fazem da igreja, diz: este viveu mais para os outros do que para si próprio, portanto é santo. Antes da igreja assinar, o povo o acolhe primeiro. E eles, com certeza, na vida de Santo Inácio, quando a gente lê, a gente vai ver que ele aprendeu muito com as mulheres, e de maneira muito especial com uma mulher querida e santíssima, que é a Mãe de Deus. Você não encontra um santo na história da igreja, nesses mais de 2.000 anos, que não foi devoto de Maria Santíssima. Não existe um que não pediu a intercessão da Mãe, daquela que trouxe da Arca da Aliança. Na Arca da Aliança se trazia a pedra da lei, se trazia o que era mais sagrado, a palavra de Deus. E a nova Arca da Aliança, que é Maria, que traz o próprio Deus dentro dela durante 9 meses. Feliz aquele que tem devoção mariana, que tem uma grande chance de cada vez se santificar mais no caminho da existência. E Jesus, ele foi amigo demais das mulheres, e é até hoje. A gente pode fazer um teste, eu gosto de fazer sempre esse teste. Levante as mulheres e fique sentado os homens. Não, eu vou abaixar também, senão vou pensar que eu sou mulher. Agora, sente as mulheres, levante os homens. Qual a festa de Santo Inácio que nós teríamos aqui se só tivesse os homens? Só para vocês terem uma ideia como Deus vai na mulher. Ele percebe que o homem... Agora vai no campo de bola para você ver. Está cheio de cara lá. Vai no botequim. Está cheio de cara lá. Mas os homens que estão aqui, com certeza, vieram por algum motivo e tem algum traço de mulher aí que os traz a Deus. E Jesus percebe isso logo no começo. E isso é maravilhoso. Então, parabéns para todas as mulheres. Feliz da mulher que traz o marido para a igreja, que traz as suas crianças para a igreja, que educa as suas crianças na fé. E eu gostaria de terminar a minha reflexão com um trecho do Padre Zezinho, que eu peguei emprestado no livro, Padre José Fernandes de Oliveira, que é o Padre Zezinho. Vocês sabem que ele teve um AVC, ele ficou doente,
e cancelou naquele ano todos os shows, todo por ordem médica, não podia. E ele escreveu um pequeno livro que chama Depois do Meu Silêncio, com 140 caracteres, estrofes, né? E eu estou lendo o livro e tem bastante parte muito bonita, né? Que nesse momento, depois do silêncio, porque ele tem problema, tem que parar. E lá no convento das irmãs, onde ele estava sendo cuidado, ele escreve. Tem uma parte aqui que eu achei, muitas delas, mas uma hoje de maneira especial, porque bate com o texto, com a liturgia de hoje. Diz assim na página 33: a mensagem de Jesus está estreitamente ligada ao pão. Nasceu em Belém, que significa casa do pão. Pelo menos 2 vezes fez o milagre da multiplicação dos pães para quem tinha fome. Disse com clareza que ele era o pão vivo descido do céu. Na última ceia, disse que o gesto de repartir o pão seria memória de sua presença na igreja. Deixou a Eucaristia, partilha do pão e da palavra, como sinal de seu novo grupo e do reino de Deus. Foi reconhecido pelos discípulos de Emaús ao partir o pão. A Igreja Católica Apostólica Romana tem o pão repartido como um dos seus sinais mais característicos. Que Deus nos ajude a viver o que a Igreja pede. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.